O presidente da Câmara, em viagem aos Estados Unidos, tem participado de conversas bilaterais com investidores. Arthur Lira tem apresentado uma visão da realidade política neste momento no Brasil. Segundo Lira, apesar do período de instabilidade que o mundo atravessou em 2020 e 2021 com a pandemia, o Congresso Nacional não parou e aprovou leis importantes para favorecer o ambiente de investimentos no Brasil. A Câmara Federal e o Congresso Nacional funcionou plenamente durante a pandemia, se não presencialmente, mas virtualmente, não deixou de atender a nenhuma demanda da sociedade. Votamos reformas estruturantes no meio de uma pandemia, votamos a independência do Banco Central, por exemplo, no meio de uma pandemia, votamos marcos estruturantes de infraestrutura no meio de uma pandemia, votamos a lei do saneamento, votamos a lei do gás, dos portos, gerando possibilidades de investimento para o nosso país em infraestrutura de uma maneira muito eficaz, com todas as dificuldades que imaginem os senhores, um parlamento com 513 deputados, com 23 partidos orientando, com tendências de pensamentos políticas diversas, sem a pessoalidade da conversa no plenário. Lira destacou que, independentemente das posições políticas, o governo federal e os governos estaduais entregaram a vacina gratuita para todos os brasileiros. E o Brasil se saiu melhor no controle da pandemia do que muitos países. O presidente da Câmara disse que o mundo ainda está pagando os efeitos da pandemia e os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, nesse mapa, o Brasil se apresenta como uma grande fonte de recursos. O Brasil vai ser, nessa geopolítica, eu não tenho dúvidas disso, André, fontes de recursos, porque tem energia limpa, tem energia renovável, nessa luta constante pela busca de energias que não comprometam o meio ambiente, que diminuam o índice de emissão de gás carbônico. O Brasil tem e é pioneiro em energia limpas e renováveis. Nós temos o programa do álcool, nós temos as energias eólicas, nós temos as hidrelétricas, nós temos uma quantidade de parque instalado para a produção dessas energias e vamos ser, não tenho dúvida nenhuma, referências mundiais nessa discussão. Arthur Lira lembrou que a preservação do meio ambiente precisa de investimento e que a desvinculação e desindexação do orçamento anual é uma saída. O nosso principal problema no Brasil é um orçamento 96% vinculado e indexado, que não permite que nós tenhamos uma PEC da guerra no momento da paz. Se nós tivéssemos o orçamento desvinculado e desindexado, o Brasil teria como tratar com muito mais profundidade o movimento do desmatamento ilegal, que é o que nos machuca mundialmente. Porque nós temos, senhoras e senhores, a melhor legislação ambiental do mundo. Não existe país do mundo que tenha um código florestal como tem o brasileiro. Uma capacidade de produção da nossa indústria e da nossa agropecuária, que usa em torno de 7% com a agricultura para produzir tudo que o Brasil produz. 7% do território nacional é ocupado. Nós temos uma preservação ambiental em mais de 66% do território nacional, em florestas públicas, em florestas privadas, em reservas indígenas, compõem mais de 66% do território nacional. Isso não é dito, isso não é divulgado, e quando é divulgado de uma maneira superficial. Sobre o ambiente político de polarização envolvendo eleições presidenciais, Lira disse que o fenômeno da polarização é mundial, mas no Brasil há uma diferença entre um extremo e outro. Segundo o presidente, há um centro político forte e atuante e que faz um meio de campo para que as polaridades se autocontenham. Arthur Lira defendeu o voto eletrônico. Segundo o presidente da Câmara, a urna eletrônica é confiável. A polarização vai se dar, como se deu no mundo todo, no momento específico da eleição. O povo vai escolher, sem o eufemismo de dizer que aquela urna presta, que aquela urna não presta. Eu fui eleito nesse sistema durante 6 eleições e não posso dizer que esse sistema não funciona. O sistema é confiável, precisa de ajustes, mas é importante que nós tenhamos tranquilidade política no pleito, e nós já iremos de ter.
Por fim, Lira defendeu o aumento da segurança jurídica para os investidores internacionais. Disse que, com a última janela partidária, o Brasil vai permanecer um país de centro-direita e que, na próxima legislatura, as reformas estruturantes vão continuar, entre elas, a reforma administrativa. O Brasil continuará um país de centro-direita. O Congresso que for eleito em outubro, eu não tenho dúvida, será um Congresso de centro-direita. Os partidos que se reforçaram nessa janela partidária em Brasília são os partidos de centro-direita. Formamos hoje ali em torno de quase 300 parlamentares que compõem esses partidos, o que quer dizer que, para um efeito futuro, as reformas continuarão na pauta do dia. Nós temos que entregar a reforma administrativa, que está pronta na comissão, que precisa do apoio de todo o empresariado brasileiro, que precisa do apoio mais explícito do governo brasileiro, porque um país do tamanho do nosso, que fica restrito e nós não abrimos mão do teto de gastos, é porque nós não temos piso de gastos. Isso só advirá com a reforma administrativa,